Entrevista. O assunto agora é outro. Na nossa pauta é de uma luta incansável de um baiano documentarista que fala da crise econômica na Venezuela em seus materiais audiovisuais. E mais além disso, de famílias que fogem do seu país de origem para comer, para viver um mundo que não seja opressor. Os venezuelanos cruzam fronteiras e milhares já passaram por Pacaraima, município ao norte de Roraima. A gente fala agora sobre a missão Ushuaia e também do pedido formal do baiano Dado Galvão para o Papa Francisco visitar o Brasil e ajudar os refugiados latinos. A gente fala por telefone porque ele está lá na Bahia. Bom dia, Dado. Bom dia, Ellen. Bom dia a você que nos escuta pela Rádio Assembleia. Bom, eu pergunto para você, primeiro me explica sobre há quanto tempo você já produz esses materiais, esses docs que relatam a triste condição de imigrantes venezuelanos. Olha, Ellen, nós começamos essa missão em 2015. A ideia era documentar à luz do Mercosul, o que a gente acredita ser o exercício da cidadania do Mercosul. A ideia era ir à Venezuela. Em 2015 ali já existia denúncias de violações de direitos humanos, liberdade de expressão, e a gente começou essa história em 2015. Nós não conseguimos os recursos ali em 2015 para ir à Venezuela, então nós fizemos contato com um jornalista venezuelano de nome Carlos Javier, e para não deixar a ideia da construção do documentário cair, nós mandamos para ele uma bandeira do Mercosul. Ele começou a recolher assinaturas dessa bandeira em território venezuelano, e assim nós começamos essa nossa missão, não é, de documentar o que estava acontecendo na Venezuela, e ao mesmo tempo a coisa foi se agravando tanto no território venezuelano e sendo externado isso para os países da região. E eu acho que quem testemunha isso de forma bem evidente, bem forte, quem vive aí em Pacaraima, em Boa Vista. Então foi assim que começou a missão Ushuaia. Pergunto também agora, Dado, pela sua sensibilidade, né, de poder estar falando sobre esse assunto e todos os dias você lutar junto da sua forma e do seu jeito, buscar respostas e uma vida digna a esses venezuelanos. Eu pergunto para você sobre como é que você está tentando esse contato com o Papa Francisco, né, para que a Vossa Santidade possa vir ao Brasil e ajudar os refugiados latinos? Olha, Ellen, você falou de sensibilidade e temos que ter essa sensibilidade porque era uma questão humana, não é? A última vez que eu estive em Roraima, meados ali na pré-pandemia, meados de 2019, que eu estava me preparando no último dia à noite para ir para Venezuela, eu fiquei hospedado aí próximo da rodoviária e eu vi uma família disputando alimento com um cachorro, e quem venceu essa disputa foi o cachorro. O cachorro era valente e ali estava ali pai, mãe, filha catando lixo, e isso continua, não é? Agora, existe poucas vozes no Brasil falando sobre essa crise que dura anos. Aí você perguntou para mim quando foi que começou isso? 2015. E aí eu pergunto, cidadão de Roraima, desde quando vocês vivenciam essas imagens aí de falta de dignidade humana? Então, existe um silêncio no Brasil em relação ao que acontece sobre essa diáspora que acontece, que ela começa em Roraima, mas hoje se espalha por todo o Brasil. O que em alguns anos atrás era só visível em Roraima, hoje é visível. Você fala com gente de qualquer parte do Brasil, as pessoas te dizem, aqui tem venezuelano.
Ou se não, diz assim, olha, eu vi venezuelanos no trânsito pedindo esmola para chegar às grandes cidades. Então, a ideia de escrever por Papa Francisco, e a nossa carta é uma carta partilhada. Nós partilhamos a nossa carta com 28 personalidades brasileiras, pessoas, autoridades eclesiásticas, políticos, ex-políticos. Por exemplo, nós enviamos a carta para o Papa Francisco e na própria carta para o Papa Francisco nós estamos dizendo, olha, estamos partilhando essa carta com personalidades brasileiras. Dentre estas personalidades está, por exemplo, os senadores de Roraima, o governador de Roraima. Então, na carta, o que é que nós falamos para o Papa Francisco em resumo? Rogamos que o Santo Papa, o Santo Padre, realize uma viagem missionária ao estado de Roraima, localizado na região norte do território brasileiro, porta de entrada da diáspora venezuelana. E mais adiante, nós falamos para Vossa Santidade, a presença missionária de Vossa Santidade, cidadão argentino, isso é importante, Ellen e você que nos ouve, sul-americano, cidadão argentino, sul-americano e do Mercosul, chefe de um governo, de um estado governado por Deus. A presença de Vossa Santidade trará esperança, luz e visibilidade catequética, pedagógica, diante de tanto sofrimento. Então, nós estamos pedindo, rogando ao Papa Francisco para que essa crise que vocês de Roraima estão testemunhando e nós de todo o Brasil, para que ela não caia no esquecimento. Né? Porque as pessoas hoje estão se comovendo, por exemplo, a questão da crise, da guerra entre Rússia e Ucrânia, de ver crianças, de ver pessoas fugindo da guerra, e tem que se comover mesmo, tem que ter sensibilidade para aquilo que está acontecendo, mas tem que ter tudo aquilo que a gente está testemunhando, ali do sofrimento de crianças, de idosos. A gente vivencia isso todos os dias na fronteira aí em Pacaraima. São, segundo a Acnur, 511 venezuelanos entram no Brasil pela fronteira seca aí todos os dias. Então, existe a operação acolhida do governo federal, com o Acnur, com 46 organizações da sociedade civil, mas isso é um verdadeiro enxugar gelo, porque o processo de interiorização acontece via essas entidades, governo federal, mas existe outro processo de interiorização que eu desconheço, não se tem números e pesquisas sobre isso, do cidadão que sai peregrinando, pedindo carona, pedindo esmola para chegar aos grandes centros. E a gente aqui, eu estou falando de Jequié, uma cidade do interior da Bahia, de 150 habitantes, aqui todas as semanas a gente vê venezuelanos em trânsito, com a plaquinha pedindo esmola no trânsito para seguir para São Paulo e para os grandes centros. Então, a gente está fazendo esse apelo e espera contar aí com a solidariedade do governador de Roraima, com os senadores de Roraima e de outras personalidades, para que essa crise não caia no esquecimento. Isso é importante, né? É pensar no próximo mesmo que está passando e com realidade bem diferente do que os outros estão vivendo, né? Momentos até de muita desigualdade, crueldade, principalmente aqui na Venezuela, que eles deixam seu país de origem porque estão numa situação muito vulnerável mesmo. Bom, Dado, na sua opinião, você fala da questão de enxugar gelo, né? As autoridades tentam reverter, tentam minimizar, mas os impactos são grandes, é preciso que haja mais celeridade quanto a isso, que a crise migratória não seja esquecida, né? Na sua opinião, o que precisa ser mais feito ainda nos dias atuais para essas pessoas, os refugiados em todo o planeta, né? Que a gente vive agora também uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente sabe o quanto isso, quem sai perdendo são as populações, e também aqui na Venezuela, infelizmente, o fluxo ainda é grande de muitas pessoas cruzando fronteiras e ainda deixando seu país de origem por conta de um governo extremamente opressor.
é uma bola de neve, né, Ellen, você que nos ouve. Nós temos os nossos problemas domésticos, né? Por exemplo, o número de desempregados no Brasil é muito grande, custo de vida está cada vez mais alto, né? E aí, de repente, a gente tem a crise migratória. O Brasil, ele acolhe muito bem, nossa lei migratória é moderna, é atualizada, mas já os países vizinhos, eles não acolhem com tanta sensibilidade como nós estamos acolhendo aqui. Então, o que é? Nós estamos vivendo um ano político e é preciso que isso seja discutido com seriedade. Essa pauta da migração, dos refugiados venezuelanos, ela tem que ser discutida nesse processo eleitoral, mas não discutida com radicalidade, nós contra eles. Tem que se ter proposta. Nós temos que ter parlamentares, senadores, deputados federais e deputados estaduais comprometidos com essa pauta, porque, como eu disse anteriormente, isso é visível em todo o Brasil. Então eu vou narrar para você o que aconteceu aqui próximo à minha cidade. Um grupo de venezuelanos indígenas estava pedindo esmola em Jequié. Eles saíram para uma cidade vizinha, cerca de 30, 40 quilômetros. Isso foi relatado para mim por um profissional do rádio, um jornalista. E chegando lá nessa cidade, as pessoas da prefeitura disse assim: olha, aqui vocês não vão pedir esmola não, podem voltar onde eram. E isso é xenofobia. Esses relatos, para a gente que acompanha a questão da questão migratória, são muitos relatos Brasil afora. E outra coisa também, um grupo de venezuelanos aqui na minha cidade, estavam indígenas, idosos, estavam pedindo esmola. No final da tarde, né, estavam com a criança. No final da tarde, eles pegou esse dinheiro da esmola e pegou um táxi para se deslocar até o local onde eles estavam hospedados. Alguém filmou os venezuelanos pegando táxi, indígenas, e colocou nas redes sociais. Ali você via um montão de comentários xenófobos. Então a gente tem que discutir. Em São Paulo, um venezuelano perdeu a vida por conta de R$100. Né? No Rio de Janeiro, recentemente, um cidadão estrangeiro foi espancado até a morte. Então a gente tem que discutir isso, aproveitar o ano eleitoral e que isso seja uma pauta, mas uma pauta discutida com respeito, com honestidade intelectual e com propostas concretas, porque a gente precisa ter, e o Brasil perdeu isso durante os anos, a gente precisa ter uma liderança na América do Sul. A gente precisa ter uma liderança e isso passa pelo processo eleitoral. Então a gente tem que analisar direitinho. Nós vivemos um ano que a gente vai escolher deputado federal, deputado estadual, senadores e o presidente da República, e escolher, né, com carinho uma melhor proposta e uma proposta que contemple a questão dos refugiados venezuelanos. E não existe outra palavra, Ellen, porque tem gente que quer falar, não, são migrantes, são deslocados, não, são refugiados, estão fugindo da fome, estão fugindo da miséria, estão fugindo da opressão. Eu estive na Venezuela, disfarçado de sacerdote, cheguei à noite bastante cansado e uma família me acolheu. E a família me acolheu com o melhor que eles tinham. E o melhor que eles tinham foi um prato de miojo bem grande e um pedacinho de frango, que ali o osso tinha mais osso do que frango. Então era o melhor que eles tinham na geladeira. Então essa é a realidade. E a gente tem que é uma questão
humana. Não é uma questão de esquerda contra direita, azul contra o amarelo. É uma questão da dignidade humana. Quando eu falo que tem muitos brasileiros em silêncio, por exemplo, tem muita gente importante que vivenciou no passado os horrores do que é uma ditadura militar, né? A perseguição, falta de liberdade de imprensa. Mas a gente não ouve pessoas influentes falando, gente, lá em Roraima, lá em Pacaraima, chegam pessoas fugindo da opressão todos os dias. Então seria importante, olha, Ellen, que no passado, quando nós vivenciamos a ditadura militar, muitos brasileiros se refugiaram na Venezuela. É preciso lembrar isso também. Na verdade, quem lembrou isso para mim, depois eu fui pesquisar, foi um venezuelano, um professor de história, ali nos arredores do posto da Polícia Rodoviária Federal, lá em Pacaraima. Quando eu entreguei uma carta para ele, ele se emocionou e disse, olha, você sabia, brasileiro, que no passado nós acolhemos muitos brasileiros que fugiam da ditadura militar aqui no Brasil? Então é preciso trazer isso à tona também para refrescar a nossa memória, principalmente a memória de quem faz vista grossa para o que acontece em Roraima e em todo o território brasileiro na questão da crise dos refugiados. Certo. Dado, dependesse de mim a gente falava o dia todo aqui, mas a gente tem que finalizar, né? Mas eu agradeço muito, seja sempre convidado nosso aqui para falar desse tema muito sério, que precisa ser sempre lembrado, como a gente frisou aqui, não pode ser esquecida a crise migratória. Agradeço muito sua participação aqui conosco nesta sexta-feira e bom trabalho aí para você, para a Missão Ushuaia e para os seus propósitos aqui na Terra. Muito obrigada, Dado, direto da Bahia. Inclusive foi aniversário de Salvador na segunda-feira, viu? A gente tocou aqui Ivete Sangalo. Muito legal. Ellen, muito obrigado pelo espaço, pela sua sensibilidade jornalística e a você que nos ouve. Eu gostaria de deixar uma mensagem do Papa Francisco, que ele falou no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Nós somos chamados a sonhar juntos. Não devemos ter medo de sonhar e de fazer juntos como uma única humanidade, como companheiros da mesma viagem, como filhos e filhas desta mesma terra que é a nossa casa comum. Casa comum de irmãos e irmãs. Um abraço, Ellen, bom dia para vocês. Bom dia, obrigada, Dado Galvão, até a próxima, ótima sexta-feira para vocês aí. Agora a gente vai de música, Dado Galvão, bom dia.